E aí, legal? Tudo bem? Hoje nós vamos falar dos ácidos nucleicos e da síntese das proteínas. Então eu vou te fazer duas perguntinhas para a gente poder então começar o nosso raciocínio. Como se formam nossas características? Você já se olhou no espelho? Já vislumbrou seu organismo, seu corpo? Como você consegue entender que o seu corpo é formado? Como é que ele se organiza? Tudo bem que nós já falamos das proteínas, dos açúcares, mas como isso, então, é passado de pai para filho? Ou seja, como nossas características conseguem se perpetuar ao longo do tempo? Pois é, para responder a essas duas perguntas, nós então vamos tentar entender os ácidos nucleicos, onde está o DNA, por exemplo, onde estão os genes, por exemplo, e depois entender como é que as proteínas são formadas. Tá legal? Veja essa imagem na tela. A imagem é um DNA estilizado, feito de frutas. E aí você observa, de modo harmônico, uma tentativa do artista de desenhar a molécula em forma de espiral. É só uma curiosidade, é só uma forma de ilustrar o que a gente vai falar. O DNA vai ser a nossa linha mestra da nossa aula de ácidos nucleicos. Legal? Muito bem. Vamos falar um pouquinho das funções dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos apresentam basicamente duas funções. A hereditária, que é a mais importante, onde vai tratar, onde vai abordar como é que as características passam de pai para filho. E a energética, onde vai abordar a importância dos ácidos nucleicos no fornecimento de energia para as células. Só para exemplificar, na função hereditária nós vamos ver duas moléculas importantes, que é o DNA e o RNA, que no momento certo vamos explicar cada um deles. E na função energética, nós vamos ter aí o famoso ATP, que também vamos abordar daqui a pouco. Só uma curiosidade, existe uma terceira função, que não é muito, não é muito divulgada, que é a transportadora de elétrons, onde tem alguns ácidos nucleicos, no caso, exemplificando o NAD, que a gente vai falar também daqui a pouco. Tá legal? Então, frisar, função hereditária e função energética é o que caracteriza os ácidos nucleicos. Vamos ver agora a composição dos ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos, de um modo geral, são formados por pequenas moléculas chamadas de nucleotídeos. Você lembra das proteínas? Elas eram formadas de aminoácidos. Você lembra dos açúcares? Eles eram formados de monossacarídeos. Lembra dos lipídios? Eram formados de ácidos graxos. Cada um desses grandes grupos tem as suas pequenas moléculas que vão formar, de um modo geral, substâncias. Comparativamente, nos ácidos nucleicos, os nucleotídeos são as substâncias, são as pequenas moléculas que vão formar todos os tipos de ácidos nucleicos que existem. DNA é formado de nucleotídeos, ATP é formado de nucleotídeo, RNA é formado de nucleotídeo. Vamos agora ver numa imagem a composição do nucleotídeo. Mas antes, vou te falar uma coisa. Cada nucleotídeo é formado por três substâncias. Cada nucleotídeo é formado por três moléculas. Um açúcar de 5 carbonos, chamado de pentose. Uma base nitrogenada, que é o componente proteico, ou seja, um grupo de aminoácidos. E uma substância mineral, que é um fosfato. Quando eu tenho um fosfato, um açúcar de 5 carbonos, uma pentose, e uma base nitrogenada, essas três substâncias vão formar, então, um nucleotídeo. Olha a tela aqui comigo. Eu tenho o fosfato ligado à minha pentose, olha, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E eu tenho aqui, então, a minha base nitrogenada. Essas três substâncias vão formar um nucleotídeo. DNA, RNA, ATP, qualquer substância de ácido nucleico é formado pela união de muitos desses nucleotídeos. Tá legal? Vamos agora falar da composição mais específica dos nucleotídeos. Existem dois tipos de pentose, existem dois tipos de açúcares. Uma é a desoxirribose e a outra é a ribose. A desoxirribose e a ribose são, então, os dois principais açúcares que vão compor um nucleotídeo. Só para adiantar a comparação, a desoxirribose é o açúcar que vai estar presente no DNA, DNA, ácido desoxirribonucleico. A ribose é o açúcar que vai estar no RNA, ribose, ácido ribonucleico. Existem 5 bases nitrogenadas
existem 5 substâncias classificadas como bases nitrogenadas. Adenina é simbolizada pela letra A, timina pela letra T, guanina pela letra G, citosina pela letra C e a uracil pela letra U. Então, nós não vamos mais escrever, daqui para frente você não vai mais ver as palavras escritas, você vai ver apenas as letrinhas, tudo bem? E o fosfato, então, é a molécula à base de fósforo que vai integrar o nucleotídeo e vai ser muito importante para fazer a conexão entre dois nucleotídeos. Sempre um fósforo de um nucleotídeo vai estar ligado a um açúcar de outro nucleotídeo, mas nós vamos ver isso daqui a pouco. Vamos ver agora os tipos de ácidos nucleicos. Bibi, apresenta essa estrutura para eles. Olha só, Bibi, isso aqui, então, seria o DNA, formada por vários nucleotídeos, tudo bem? Cada bolinha dessa seria um nucleotídeo ligado um na frente do outro. Então, só por esse desenho, né, que a Bibi está nos apresentando, já dá para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. O DNA, então, é uma molécula de dupla fita e que no espaço começa a sofrer o processo de helicoisação. Cuidado para não falar espiralização. O DNA não se espiraliza, mas sim sofre um processo de hélice no espaço. Tá legal? No DNA, então, é nessa molécula que está se helicoisando onde vão se encontrar os genes. Todos os genes se encontram no DNA. DNA, então, é constituído por genes. Tudo bem? Cada grupo de nucleotídeos daqueles que estão no DNA vão constituir, então, grupos de genes, onde estão guardadas as nossas características. Veja a imagem. Eu tenho, então, um filamento e o outro filamento, um de frente para o outro, ligando cada nucleotídeo. Tá? Vou adiantar, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho. Essas ligações são chamadas de pontes de hidrogênio. Aqui tem uma bolinha, aqui tem outra bolinha, e ambas estão ligadas, essas bolinhas são nucleotídeos, e ambas estão ligadas por uma ponte de hidrogênio, ou mais de uma, 2 ou 3 pontes. Então, é uma imagem impressionante, uma das mais famosas do mundo. Está sofrendo uma helicoisação do duplo filamento. Tá legal? Uma outra molécula importante é o RNA. O RNA é uma molécula que surge do DNA. DNA é uma molécula mãe. O RNA são moléculas filhas, vamos dizer assim. Existem 3 tipos de RNAs. O mensageiro, o transportador e o ribossômico. Mas antes, vou te mostrar uma imagem para comparar com o DNA. Olha essa imagem onde nós temos um RNA. Eu quero comparar a estrutura dele com a do DNA. Na imagem anterior, o DNA tinha 2 filamentos. Nessa imagem, eu estou vendo apenas um filamento de nucleotídeos em forma de hélice. O que eu quero dizer para ti é que o RNA apresenta apenas um único filamento de nucleotídeos. Isso é uma grande diferença estrutural em relação ao DNA, que tem 2 filamentos de nucleotídeos. Um outro ácido nucleico importante é o ATP. O ATP é uma molécula formada apenas por um nucleotídeo. Ele se chama, o ATP significa adenosina trifosfato. É uma molécula de nucleotídeo que tem não um fosfato, não um fósforo, mas 3 fósforos. E aí é que está a energia. Fernando, mas houve uma aula que tu falaste que a glicose é que fornecia energia. Continua sendo a glicose que fornece energia. Só que a glicose vem de fora, vem do ambiente. Nas ligações dela estão a energia que depois vão ser guardadas no ATP. Então a célula, literalmente, ela usa a energia do ATP, mas que um dia já teve lá na nossa glicose. Aqui então nós temos um nucleotídeo. A adenosina trifosfato, aqui está a adenosina, que é um tipo de base nitrogenada. O açúcar, ribose, olha, veja que é parente do RNA. E aqui os 3 fósforos, né, trifosfato. Toda vez que um desses fósforos é quebrado, é tirado daqui, é liberada energia para o nosso corpo funcionar. Vamos agora falar de mais um grupo de ácidos nucleicos que, coitado, né, são esquecidos, né, mas nós vamos lembrar para você. No caso, existem mais 3 ácidos nucleicos famosos. O NAD e o FAD, são 2 moléculas que são vistas lá na respiração. E o NADP, que é uma molécula também vista lá na fotossíntese. E nas aulas de vida você vai então entender isso mais detalhadamente. Ambas, ou seja, todas elas estão envolvidas com a seguinte função.
elas transportam elétrons. Lembra da glicose que eu falei? A energia está nelas. Mas como é que a energia vai chegar no ATP? Precisa alguém transportar os elétrons da glicose para o ATP. Quem faz esse transporte são essas divinas moléculas, tá? A timina só está presente no DNA. E a uracil só está presente no RNA. A adenina, a guanina e a citosina estão presentes tanto no DNA quanto no RNA. Não se esqueça disso, é uma grande diferença. Vamos ver agora a duplicação do DNA. O DNA é uma molécula inteligente, vamos dizer assim, talvez a única no mundo que consiga se duplicar, se replicar. O DNA tem uma replicação do tipo semiconservativa. Semiconservativa por quê? Tem dois filamentos que são molde, são originais, e sobre cada um deles surge um novo filamento. Então, conserva-se o filamento original, ou seja, conservam-se todos aqueles nucleotídeos originais, e sobre ele vão surgir novos nucleotídeos, vão surgir novos dois filamentos, um para cada molde. Tudo bem? O que significa isso, tecnicamente? Significa dizer que as tuas características, que estão lá na forma de genes, nos filamentos, estão guardadas para sempre. Ou seja, em cada um daqueles filamentos tem a informação humana, por exemplo. Tem uma informação de um passarinho, tem a informação de um peixe. E eles não podem ser perdidas, têm que ser conservadas, porque senão um dia o homem vai deixar de ser homem, o peixe vai deixar de ser peixe. Tá legal? Olha só, eu tenho meu DNA em forma de hélice, com as bases nitrogenadas ligadas por pontos de hidrogênio, e aqui o DNA, então, ele vai se abrir. Os dois filamentos são liberados, as pontes de hidrogênio são quebradas por uma enzima chamada de DNA polimerase. O trabalho de duplicação do DNA ocorre pela ação de vários tipos de DNA polimerase, como, por exemplo, a helicase, a ligase, entre outras. Ela sai cortando essas bases que estão aqui, ligando os dois filamentos ficam abertos, como se fosse um zíper, tá? Como se fosse um zíper abrindo. E em cima de cada uma dessas letrinhas, ou seja, em cima de cada nucleotídeo, é montado então um novo filamento. Exemplo, a timina vai obrigatoriamente se ligar com uma adenina e a guanina vai obrigatoriamente se ligar com uma citosina. Então, toda vez que aparecer uma timina, do lado tem que ter uma adenina. Uma citosina, do lado tem que ter uma guanina. Uma guanina, uma citosina. Uma adenina, uma timina. Fantástico, né? Agora eu tenho dois DNAs conservados no seu original com novas informações. Ó, conservado no seu original com novas informações. Agora vamos entender a síntese das proteínas. Vamos conhecer a verdadeira força, a verdadeira majestade dessa molécula DNA. Quem são as substâncias envolvidas na produção das proteínas? DNA, que é a molécula onde estão todas as informações, onde estão todos os genes. Só que esses genes precisam ser lidos, precisam ser entendidos. Uma outra molécula entra em ação, o RNA mensageiro. Ele vai ler o DNA num código só dele. É como se eu tivesse uma Bíblia escrita em aramaico, em grego. E aí o RNA transforma para uma linguagem dele, em português ou em inglês. Uma outra molécula envolvida, que vai agora tentar entender o RNA mensageiro, é o RNA transportador. Tudo bem? O RNA transportador vai trazer consigo sempre um aminoácido. E no final, o local onde tudo isso acontece, propriamente dito, que são os ribossomos. A casinha, né? A indústria onde todas as proteínas serão montadas com a ajuda do RNA transportador, com a ajuda do RNA mensageiro e com a ordem do mestre, o DNA. A síntese das proteínas ocorre em duas etapas: a transcrição e a tradução. Vou fazer uma perguntinha aqui para a Bibi. Bibi, você sabe o que é transcrição? Sabe o que é tradução? Não, né? Acho que pouca gente sabe. Mas então vamos deixar isso bem claro. Transcrição é o momento em que o DNA se abre. Lembra da duplicação semiconservativa? O DNA está aberto
ele foi rasgado ao meio. E aí agora o DNA tem duas opções. Ou ele vai se duplicar, novos filamentos de DNA vão ser construídos, ou não. Um daqueles filamentos molde originais, lembram, em a cor azul? Eles vão servir de base para construir um RNA, que vai se chamar de mensageiro. Tá? Eu sei que está acontecendo a produção de um RNA mensageiro, porque não vai aparecer nesse novo filamento a timina. Só vai aparecer a uracil. Então, na hora que o DNA se abre e é construído um novo filamento, se nele não aparecer timina, mas sim uracil, está sendo construído um RNA mensageiro e está iniciando a transcrição e não a duplicação. A transcrição, então, como é a leitura do DNA, produzindo uma molécula chamada RNA mensageiro, ela tem que obrigatoriamente acontecer no núcleo. A transcrição ocorre no núcleo das células. A outra fase, que é a tradução, vai ocorrer no citoplasma, lá nos ribossomos. Voltamos à transcrição. Existe uma molécula muito importante chamada DNA polimerase. Ela vai abrir o DNA ao meio. Já vimos isso ainda há pouco. Mas uma outra enzima, chamada de RNA polimerase, ela entra em ação, formando o RNA mensageiro. Vem aqui ver a imagem na tela. Aqui está a RNA polimerase, tá? E aqui o DNA. Observem que o DNA está se abrindo, as suas pontes de hidrogênio, né, foram cortadas, e aí a RNA polimerase, que é essa mancha em azul, ela vai começar a colar novos nucleotídeos em cima de um filamento molde, qualquer um dos dois. Conforme essa enzima vai colando esses nucleotídeos num desses moldes de DNA, o RNA mensageiro, então, ele vai sendo produzido. Ele tem um tamanho definido geneticamente e agora ele vai sair daqui, do núcleo, e vai lá para o citoplasma atrás dos ribossomos. Todo esse fenômeno em abrir o DNA e a enzima RNA polimerase entrar no sistema e a produção do RNA mensageiro é o que nós chamamos de transcrição. Tá? Não esqueçam. Transcrição é a produção do RNA mensageiro a partir de um filamento de DNA. E o que seria a tradução? A tradução seria o momento onde o RNA mensageiro, que está perdido, como se fosse uma centopeia, sabe? É muito interessante. Como se fosse uma centopeia, né? Ele começa a nadar no citoplasma, né? Atrás do ribossomo. Os ribossomos podem estar soltos no citoplasma ou agregados, ligados, colados a um conjunto, né? de cânulos, né? de tubos, chamados de retículo endoplasmático, que vocês vão ver na aula do professor Hélio. Esse retículo endoplasmático é o retículo endoplasmático rugoso. Bem, não importa onde estão os ribossomos, eles vão então sofrer um assédio, né? O RNA mensageiro vai penetrar nesses ribossomos e aos poucos vão sendo montadas as proteínas. Como é que isso vai acontecer? A tradução consiste no seguinte fenômeno. O RNA mensageiro, cheios de códons, que são sequências de 3 bases, vão então entrar no ribossomo. O ribossomo, então, tem 2 aberturas, onde vai entrar, de um lado, o RNA transportador, que está trazendo um aminoácido, e depois esse RNA transportador vai sair vazio e já deixou o aminoácido lá dentro do ribossomo. Bem, para cada códon de RNA mensageiro, existe um anticódon de RNA transportador. Para cada 3 nucleotídeos de RNA mensageiros, existem 3 nucleotídeos de RNA transportador. E aí, cada RNA transportador, então, vai se combinar com aquela sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro, trazendo, então, um aminoácido específico. Vamos agora recapitular o que nós vimos na imagem, tá? Vou chamar aqui o meu ajudante para assuntos aleatórios, Batatão. Batatão, vem cá comigo. Vamos fazer uma simulação meio forçada aqui, né? Vamos lá, segura aqui esse negócio. Isso aqui, vamos dizer que seria um ribossomo. Pode ter mais, pode ter uma sequência deles ali, tá? E aqui nós teríamos o RNA mensageiro. Então, o que vai acontecer é que o RNA mensageiro, ele vai penetrar no meio do ribossomo,
Lembrar que em cima do ribossomo já existem aberturas onde o RNA transportador, ele vai trazer os aminoácidos. Então o RNA transportador vai entrando nos ribossomos, trazendo vários aminoácidos, cada um deles, um aminoácido. Conforme o RNA mensageiro vai passando no meio do ribossomo, mais RNAs transportadores vão trazendo aminoácidos. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é a produção de uma proteína. Olha só, olha, pronto. O RNA mensageiro acaba de passar no ribossomo e a proteína, então, tem mais ou menos o tamanho do RNA mensageiro. É isso que nós chamamos de tradução. Muito obrigado, Batata. Tranquilo. Tá legal? Vamos agora falar um pouquinho sobre código genético. Desde o começo da aula que eu venho falando que o DNA é feito de nucleotídeos. E aí eu cito adenina, guanina, citosina, timina, ou seja, aquela sequência de bases nitrogenadas. Pois é, aquilo não está perdido nem aleatório. Existe uma sequência lógica. Toda vez que uma sequência lógica de bases nitrogenadas se forma no DNA, eu tenho ali um código, eu tenho ali uma informação, que é, na sua essência, um gene. Esse gene pode estar ativo ou inativo. Mas aí é um assunto para uma outra aula. Então, sequência de bases nitrogenadas compõe um código genético. Só que essa sequência de bases nitrogenadas do DNA, ela vai ser transcrita para o RNA mensageiro. Não se esqueça disso. Eu tenho um código escrito em DNA e depois eu vou ter um código no RNA mensageiro, mas só que eu não posso mais chamar de código, mas sim de códons. O conjunto de códons do RNA mensageiro equivale a um código de DNA. Uma outra informação importante, ainda a respeito de código genético, é que o código genético ele é chamado de degenerado. Por que degenerado? Porque existem mais de uma combinação para formar um aminoácido. O que eu quero dizer para ti, tu vai entender daqui a pouco que eu vou te mostrar uma imagem, é que os aminoácidos não existem. Para um aminoácido existir, não existe apenas uma combinação de sequências de bases nitrogenadas. Eu sei que é complicadinho. Vamos dar um exemplo. Timina, adenina, guanina, citosina. Isso equivale ao aminoácido alanina. Só que a alanina também, ela pode estar escrita em timina, guanina, citosina, timina. Ou seja, são duas combinações, são dois códigos diferentes que vai ser equivalente ao mesmo aminoácido. Tudo bem? Isso nós chamamos de degenerado. Só existem dois aminoácidos que não se enquadram nessa regra. A metionina e o triptofano. Ambos só têm uma combinação. Legal? Sabe quem produz esses aminoácidos? Os vegetais. Não come vegetal não, para você ver uma coisa. Agora vamos ver uma tabela do código genético, a única, onde eu vou te ensinar a ler e a montar um aminoácido. Isso numa linguagem de códons de RNA mensageiro. Vem cá. A tabela se organiza da seguinte forma. Tu tem a primeira base, onde está uracil, lembra? RNA. O uracil só está presente no RNA. Uracil, citosina, adenina e guanina. Tu tem uma segunda linha, que é uma família, né? Onde está, de novo, uracil, citosina, adenina e guanina. E tu tem uma terceira coluna, né? Vamos dizer assim, onde estão subdivididas em 4. De novo, com a mesma sequência, ó. O CAG, o CAG, o CAG, o CAG. Voltando para cá, a primeira base, o CAG e a família, o CAG. Como é que é montado um aminoácido? Como é que é montado um códon? Exemplo, vamos falar aqui da leucina. Ó. A primeira letra é U, a segunda letra é U e, se você seguir em linha reta, ó, a terceira letra é A. Então, quando aparecer UA, o RNA transportador, ele vai entender que tem que transportar qual aminoácido? Leucina. Exemplo, histidina. Como é que o RNA transportador sabe que tem que trazer a histidina para montar a minha proteína? Ó, aparece C, depois da segunda letra A e a terceira letra U. Toda vez que aparecer cal, eu tenho a histidina. E assim você vai fazendo para as outras, ó. ACU, ó, ACU, você tem a treonina. Observe um exemplo, ó.
triptofano só existe uma combinação, meu Deus. Ou aparece o GG, ou nunca a proteína vai ter triptofano. Ou aparece a UG, ou a proteína nunca vai ter metionina. Uma mutação aqui, ou uma mutação aqui, é pane, é sério. Tá legal? Também vou exacerbar esses códons, né? Essas informações que estão aqui numa cor diferente. São os 3 códons de parada. Acho que alguém em casa deve ter feito a seguinte pergunta. Meu Deus, como é que a proteína sabe que o tamanho dela é aquela? Tem 1 metro, tem 1,5 metro, tem 2 metros. Porque existem códons que dizem assim, acabou a leitura, RNA mensageiro, não precisa mais. Tá? É o A, o AG e o GA. Tudo bem? Legal. Agora vamos às nossas dicas de estudo. Como dica de estudo, te sugiro assistir o filme Gattaca. Um filme bem feito, onde fala sobre a sociedade futurista e onde a humanidade, ou os seres humanos, são obtidos por manipulação genética. Lá você vai ter uma ideia real do que é o DNA e do que se pode fazer com isso. Tudo bem? Também sugiro, se você quiser ver uma animação legal, ver o filme Missão Marte, onde no final mostra assim, várias sequências de DNA sendo construído e tal. Muito bom. Também peço que você faça os exercícios, porque síntese de proteína é de longe um dos assuntos que mais são perguntados no teu dia a dia e futuramente no teu vestibular. Tá bem? Até mais. O tema da aula de hoje foi ácidos nucleicos e síntese das proteínas. Os ácidos nucleicos são substâncias formadas por nucleotídeos, onde se destacam o DNA, o RNA e o ATP, com função, os 2 primeiros hereditária e o último energética. A síntese das proteínas se divide em 2 fases, transcrição e tradução, onde a transcrição é a produção do RNA mensageiro e a tradução, a produção das proteínas. Vimos a composição dos nucleotídeos. Os nucleotídeos são formados por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas podem ser 5, timina, guanina, citosina, adenina e uracil. E as pentoses podem ser 2, desoxirribose e ribose. Também estudamos código genético. O código genético se constitui em todos os nucleotídeos que vão determinar uma proteína. Monta-se uma tabela em cima dos códons de RNA mensageiro, onde as combinações determinam aminoácidos. Bons estudos! Professor, sabemos que os ácidos nucleicos, em especial o DNA, e a síntese das proteínas são assuntos muito em voga. Por isso, sugiro que organize uma palestra com um especialista para falar sobre código genético, para falar sobre genoma, para falar sobre biotecnologia, onde o aluno vai ter uma ideia prática do poder de fogo, né? Da ideia geral sobre DNA, ácidos nucleicos, e sobre a síntese das proteínas. Também sugiro que os alunos façam muitos exercícios do livro e outros desse assunto, que é extremamente importante para o futuro.